Olá, meus queridos, tudo jóia? É sexta-feira, o que significa que eu estou de volta com o Giro da Jana. E nesta semana a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico que afeta todos nós, um tema que diretamente tem pouca chance de aparecer no Enem 2022, mas cujo eixo temático indiretamente tem grande probabilidade de cair neste ano. Então vamos conversar sobre essas três grandes questões. Vamos lá para a câmera da mãozinha. A primeira coisa que eu precisava falar com os senhores é que a gente vai conversar sobre uma série de notícias que mostram haver agora algo que eu chamaria de sucateamento da saúde pública no Brasil. Então vou até colocar, eu estava ali nos bastidores, como vocês podem ver, eu estava ali escolhendo as canetas, mas a gente vai falar agora sobre o acontecimento, a atualidade, que é o corte de investimentos em saúde pública no Brasil. E dentro desse acontecimento, eu destacaria, por exemplo, o seguinte, né? A seguinte publicação feita pelo jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro propõe corte de 58% em órgão que administra dados do SUS, que é o DataSUS. Redução de verba no DataSUS desperta receios sobre segurança de informações sobre a população. Lembrando, gente, que o DataSUS é responsável, por exemplo, pelo aplicativo ConnectSUS, que centraliza as principais informações de saúde dos cidadãos. Você, por exemplo, se tem esse aplicativo, tem salvos lá todos os dados, todas as informações sobre você recebeu vacinas ou não. Esse corte bastante representativo de investimento nesse órgão é um problema não apenas que leva ao sucateamento da saúde, mas também à insegurança dos dados extremamente pessoais e extremamente sensíveis dos usuários. Então, eventualmente, dependendo do que tem ali naquele aplicativo, se essa informação vaza, milhões de brasileiros podem ser prejudicados. Portanto, a partir desse acontecimento, que é o corte de investimentos na área da saúde. Se você quiser uma outra notícia, o governo corta 59% do farmácia popular para garantir orçamento secreto em 2023. Já as emendas de relator incluídas no orçamento cresceram 22%. Então, não há como negar que tem havido, ao longo dos últimos anos, um grande corte de investimentos em saúde no Brasil. Óbvio que esse corte de investimentos em saúde no Brasil se traduz em um problema como o sucateamento do serviço público de saúde no Brasil. E é óbvio, se há uma perda de qualidade do atendimento público de saúde no Brasil, isso vai piorar os indicadores sanitários no país, as condições de saúde no país. Então aqui a gente pode falar de uma piora nos indicadores, os índices sanitários de saúde no país. Ok? Então a gente tem ali uma cadeia causal. De certa maneira, o que a gente está mostrando aqui é que esse tipo de corte vai afetar, vai prejudicar a população brasileira como um todo. E a gente já vê, obviamente, né, reflexos disso. Eu queria mostrar um dos reflexos que também é uma atualidade. A gente tem, né, uma notícia aqui. Brasil corre um risco muito alto de retorno da poliomielite.
Lembrando que a poliomielite era uma doença considerada erradicada no Brasil, ela é hoje, portanto, o que a gente chama de doença reemergente. Como é que você vai escrever reemergente na eventualidade de escrever uma redação sobre isso? Junto, emergente. Então, são as doenças que eram consideradas erradicadas, mas que estão retornando. O Brasil está cheio delas. E por que o Brasil corre muito alto risco de retorno da poliomielite? Mesmo erradicada, a polio pode voltar pela baixa vacinação. A gente tem uma queda histórica no que a gente chama de cobertura vacinal no Brasil. Os principais ciclos vacinais no Brasil, por exemplo, a polio, foram alvo de corte de gastos e isso pode prejudicar, por exemplo, a divulgação, a distribuição dessas vacinas. Isso não é de hoje. A gente pode falar, por exemplo, que o governo vem cortando muito da saúde e hoje a gente está dependendo de emendas para cumprir o gasto mínimo constitucionalmente obrigatório. Técnicos dizem que quadro dificulta o planejamento do SUS, pois parlamentares escolherão o destino da verba. Lembrando que não necessariamente os nossos parlamentares são, sei lá, tecnicamente capacitados para tal. Mas, sendo muito sincera, eu não acho que o tema da redação deste ano vai ser o corte de investimentos em saúde no Brasil. Também não acho que é o sucateamento do serviço público de saúde. Entretanto, você pode usar isso, dependendo do tema, como argumentos. Se a gente pensa, por exemplo, um tema como as doenças reemergentes no Brasil, a piora em alguns indicadores sanitários, como mortalidade infantil e juvenil ou mortalidade materna, e isso sim poderia ser tema do Enem, você poderia usar o corte de investimentos em saúde como causa daquela piora, por exemplo, as doenças reemergentes ou a piora, né, na questão da mortalidade infantil e juvenil. Como que isso chega a isso? Você põe como consequência o sucateamento do serviço público de saúde que conduz à piora nos indicadores. Jana, tudo bem, mas e se eu eventualmente quiser um repertório sociocultural? Você tem um repertório sociocultural? Sim. Eu tenho um repertório sociocultural não só para o tema que a gente está analisando hoje, seja a atualidade, seja o tema em si, mas eu tenho uma sugestão para, no geral, todas essas discussões acerca do eixo de saúde e ciência, tá? Eu começaria falando do direito constitucional à saúde, que está lá no artigo 196. Então, na Constituição Federal de 1988, o artigo 196 fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Portanto, se o Estado não tem cumprido o seu dever, você pode usar isso como repertório sociocultural e falar que o contrato social não tem sido cumprido. Outra coisa que você poderia eventualmente usar como repertório sociocultural, não apenas nos temas e atualidades de hoje, mas em todo o eixo temático, todo o ET, ciência e saúde, que é o grande eixo temático do dia de hoje. Ou saúde e ciência, você que sabe. Você poderia eventualmente mencionar a lei número 8080 de 1990, que é a chamada Lei do SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde, é a estrutura, a rede de saúde que oferece atendimento público de saúde no Brasil. O SUS, gente, na verdade, a lei orgânica do SUS é de 19 de setembro, então o SUS fez aniversário bem recentemente, tá? E aí tem várias coisas que as pessoas mal sabem que são feitas pelo SUS. A gente normalmente acha que o atendimento hospitalar é o único serviço prestado pelo SUS. Nananina, não. Se há um problema de cobertura vacinal, é porque o SUS não está cumprindo o seu objetivo. A vigilância sanitária, a assistência farmacêutica,
O atendimento ok de consultas, exames e cirurgias, o serviço do SAMU, a participação popular com representantes dos grupos populares. Então, na minha opinião, falar sobre os princípios do SUS, as responsabilidades do SUS, é um repertório que encaixa em qualquer tema ligado à ciência e saúde, ok? Mas a gente tem outra indicação se você quer entender por que é uma grande vantagem que a gente tenha hoje o SUS, que é um sistema universal, público e gratuito. Você pode assistir lá no YouTube ao documentário História da Saúde Pública no Brasil. O História da Saúde Pública no Brasil é um documentário organizado originalmente pelo Ministério da Saúde e que vai falar desde o Brasil colônia até a contemporaneidade como se deu, se é que se deu, o atendimento público de saúde no Brasil. No Brasil colônia, por exemplo, não existia a ideia de saúde pública e universal. Isso vai nascer, de fato, apenas com a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 196, que dá origem à lei do SUS, ok? Mas a gente tem uma outra indicação. Se você quer entender especificamente como o SUS se organiza, de onde foi tirada a ideia do SUS, como o SUS, por exemplo, serviu de inspiração para várias redes de atendimento público de saúde no mundo, você pode ir também no YouTube e assistir a SUS 30 anos, que é um documentário feito pelo COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Um documentário relativamente curto, 20 minutinhos, não sei se dá para vocês verem aqui atrás da minha cabeça, 20 minutinhos, e vai te explicar como o SUS se organiza, quais são, né, os princípios do SUS, quais são os serviços prestados pelo SUS, entre outros, ok? E, para encerrar, a gente não pode deixar de falar de uma produção midiática, uma coisa um pouco mais leve, um pouco ficcionalizada, mas ainda ligada à realidade, a série documental, semi-documental, /ficcional, Sob Pressão, da Globoplay, que se passa num hospital do SUS no Brasil. Bom, o quadro que eu estou neste instante gravando para vocês se chama Giro da Jana, mas a gente tem também o Janaflix. Já indiquei os documentários, já indiquei também as atualidades, os acontecimentos, e eu queria encerrar dando um repertório sociocultural de leitura, porque afinal de contas, né, gente? Eu sou professora, eu quero que vocês leiam. Eu acho que, a partir do momento em que o governo opta por cortar mais de 50% do investimento em um programa como Farmácia Popular, que fornece medicamentos imprescindíveis de uso contínuo, principalmente para a população mais carente, a opção por, às vezes, deixar esses cidadãos morrerem, para mim, pode ser aliada à discussão sobre o conceito filosófico de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe. E o Politize, que é um site que eu já indiquei aqui várias vezes, traz uma reportagem bem interessante, que foi atualizada agora, em 2022, explicando o que é a necropolítica, aplicando o conceito de necropolítica a acontecimentos da contemporaneidade, que é tudo o que a gente quer na sua prova de redação. Eu destacaria, por exemplo, esse trecho da matéria do Politize. E o que é a necropolítica? Depois de explicar uma grande influência da obra do Michel Foucault sobre a obra do Achille Mbembe, principalmente o conceito de biopolítica, o pessoal do Politize explica de fato o que é necropolítica. Necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, com base no biopoder do Michel Foucault e as suas tecnologias de controlar populações. O deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. O corpo matável, aquele que a gente deixa ser morto, é aquele que está em risco de morte a todo instante, devido ao parâmetro definidor primordial da raça. E a gente pode pensar, por exemplo, qual é a cor dos brasileiros que mais dependem dos medicamentos da farmácia popular.
Sim, estou militando. O Mbembe explica que, com esse termo, a sua proposta era demonstrar as várias formas pelas quais, no mundo contemporâneo, por exemplo, no Brasil de 2022, existem estruturas com o objetivo de provocar a destruição de alguns grupos. Essas estruturas são formas contemporâneas de vidas sujeitas ao poder da morte e seus respectivos mundos de morte. Formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas às condições de vida que os conferem o status de mortos-vivos. Sabemos que em cada sociedade existem normas gerais para o povo, homens e mulheres livres e iguais. A política é o nosso projeto de autonomia por meio de um acordo coletivo, o contrato social, nos diferenciando de um estado de conflito, que seria a anomia social. Nesse sentido, o Mbembe afirma que cabe ao Estado estabelecer o limite entre os direitos, a violência e a morte. E aí eu me perguntaria se a negação ou, eventualmente,